Você sabia que a Eu Pratico Esporte TV tá bombando nas redes sociais? Pois é, mais de 1.100.000 rubro-negros se informam com qualidade praticando esporte conosco. Vou repetir, mais de 1.100.000 visualizações por mês no nosso Instagram. Credibilidade é um ponto indiscutível, indispensável no nosso histórico. Pratique esporte com qualidade. Vista a nossa camisa. Eu Pratico Esporte TV. Mais do que um canal. Dá para perceber, ou melhor, vocês insistiriam com o Collor titular para a próxima partida? Porque o que eu vi hoje foi que o Daniel viu que ele não tem chance de ficar como titular, porque não está em forma, e começou a dizer, não dá. Eu não 2 jogos, não tem mais tempo para estar, e ele vai entrar de acordo com as oportunidades. Pelo menos foi a percepção que eu tive hoje. Vocês tiveram essa percepção e vocês colocariam, inclusive a galera que está em casa nos assistindo, colocariam o Collor ainda contra o Santos, dentro da Ilha do Retiro, como titular? Eu sim. Eu também acredito que ele precisa ainda entrar dessa forma, né? Pelo fato de ainda necessitar dessa função 9, né? Desse jogador 9 para fazer essa função de ataque. Mas a gente tem visto também que não está dando muito certo. Eu acredito que Daniel precisa trabalhar nisso. Isso é um ponto que ele tem que anotar e tem que trabalhar. Ele diz assim, eu preciso trabalhar de uma forma onde a gente consiga aproveitar um 9 lá na frente. Um cara que possa fazer esses gols. E, de fato, essas bolas que são alçadas para um centroavante que faz essa função de um 9, realmente não tem dado surtido efeito, né? A gente vê Paciência ali na frente não consegue resolver, Pablo lá na frente não consegue resolver, aí contrata o Collor Martins. Pô, eu tava falando, pode contratar e o Caio Jorge, né? O Caio lá do Cruzeiro. Do Cruzeiro, do Caio Jorge. Ele não vai conseguir também conseguir fazer alguma coisa, né? Então, assim, isso realmente uma forma que o Daniel precisa trabalhar, mas eu acho que é interessante, sim, ter esse centroavante, esse 9 lá na frente, que faça essa função de uma forma que resolva, né? Porque o 9, ele tá ali para resolver, para marcar gols. Só que, ultimamente, realmente, tá difícil. A bola não tem chegado, né? Acho que assim, mas acho que chegaram, Kelvin. Lembro, salvo engano, 2 bolas no primeiro tempo. É para ele fechar. O problema é que eu entendo que ele está fora de forma, ritmo de jogo. É isso que se tem hoje para o esporte. E por isso que eu não boto essa culpa, esse peso todo nele, nem no Daniel que está chegando agora. E tem que ser, vamos testar. Eu entendo o que o Marcelo acabou de dizer, mas ao mesmo tempo, a gente tem já alguma ferramenta diferente para colocar em campo que não seja com fixo. Kelvin, aproveitando o que você ia falar e lanço uma pergunta aqui, Marcelo também, se puder responder, é o seguinte, um time como o Sport, que não tem uma organização ainda tática, a gente começa a ver uma identidade, mas muito longe do Daniel, mais na garra, mais na vontade, né, no que falta, vamos para o corpo, vamos para o mental, mas assim, vamos pensar que o time do Sport não tem organização ainda. Não estou falando do jogo que está melhorando, tá? Do Daniel colocando, mas assim, não tem. Aí é desentrosamento e companhia limitada. Dá para jogar com esse retrato com um cara lá na frente? Primeiro, não recebe bola. Segundo, um atacante de área, eu vislumbro uma tática que você jogue para o cara, que você lance na área, que você chute muito de fora para o cara pegar uma oportunidade de um rebote. Eu não vejo como um time desorganizado, um time desentrosado, desentrosado. Um time desentrosado como está o Sport, que ainda está começando, né, a pegar o ritmo, né, da coisa, tardiamente, jogar com o cara lá dentro, preso. Eu acho que é desperdício, Kelvin, Marcelo e amigos. Kelvin, por favor, começa aí, tu, taticamente. O que eu ia comentar, acho que dá pra gente seguir para a linha para responder tua pergunta, Alessandro. Dos jogadores do centroavante que o Marcelo comentou, se a gente for olhar por uma ótica ali de mobilidade, né, que é o que ele está justamente comentando, que ele achou interessante o Derek pela mobilidade dele, por ele ser um jogador mais leve que flutua, o Pablo, dos centroavantes que a gente tem hoje, é o mais
é o que mais se mobiliza ali no meio campo, dentro da área, é o que mais se movimenta. Dos centroavantes, ele é o que mais se movimenta. Na escala, o segundo, no meu ponto de vista, é o Inácio Ramírez. E por último, o Paciência é o que menos se movimenta. Ele é um cara que ele tem uma qualidade muito boa na questão de tipo finalizar com pouco espaço, de receber a bola de costas para o gol muito bem, fazer o pivô, mas ele não é um cara muito móvel, ele não é um cara que se movimenta muito dentro da área, tá? Ele não sai muito da área. E quando faz isso, ele não consegue correr a tempo, muitas vezes, para receber essa bola de volta dentro da área, quando ele faz o pivô para um lateral, para poder explorar a linha de fundo ali eventualmente. Dito isso, Dito isso, eu te respondo o seguinte: o esporte ele já começa a mostrar uma identidade, de fato, mas ele ainda precisa de afinação, eu diria. Ele precisa de afinação, ele precisa ajustar compactação na transição defensiva quando perde a bola, o pessoal está voltando muito longe um do outro, está dando espaço para o adversário trabalhar a bola. Ele precisa, quando está com a bola também, fazer com que os jogadores eles estejam mais juntos, se movimentem mais próximo do centro de jogo, e o centro de jogo é ali, o raio de 9, 10 metros onde está a bola, tá? Se movimentem perto para dar opção de passe, de fazer tabela. Então, existe uma identidade já. Esse ponto eu discordo um pouquinho de você, Alessandro. Existe já uma identidade. Daniel Paulista já deixou muito claro como ele quer sair jogando, como ele faz a transição, quais são os gatilhos de pressão alta quando a bola chega no pé do goleiro, quando não é bloco médio baixo fora de casa e bloco médio alto quando joga dentro de casa. Então, essa identidade ela já existe. O que falta é a afinação. E essa afinação ela só acontece com repetições. E essas repetições, elas passam muito pela repetição também na escalação. E por esse motivo, eu manteria o Inácio Ramírez. O Pablo, ele não tá, eu não sei se ele tá em condições de jogo, mas não vi se ele estava no banco hoje. Não reparei Ah, isso. não, DM. Não. DM, né? Nem Pronto, viajou. ele não DM, tá em condições de jogo. E aí, como você precisa fazer essas repetições para você poder afinar o time, né? Deixar o time alinhado, eu iria de Inácio Ramírez novamente por esse motivo. Na ausência de Inácio Ramírez, eu acho que o Pablo ele é o titular, sem sombra de dúvidas, tá? Na minha opinião, ali como analista, Mas se tá, eu fosse auxiliar. ele vem, mas vamos lá, a realidade é que Pablo tá um tempo danado, semanas sem jogar, sem ritmo, Sim. titular com ritmo, ele já não vinha bem, revezando, inclusive DM, que eu brinco aqui, revezando DM com paciência, e aí? Não, tudo bem. Eu acho que esse argumento ele não é muito válido porque Thierry passou 8 meses fora e quando voltou contra o Botafogo foi um dos melhores em campo. Eu acho que vai muito do atleta e como ele está se adaptando ao que o treinador pede ali durante a partida. E também a partida ela se oferecer para o jogador, né? Por exemplo, o Thierry que eu vi hoje, ele não foi tão bom como o Thierry que eu vi contra o Botafogo, por exemplo. Thierry hoje eu vi ele cometer algumas falhas ali, ele não conseguiu acompanhar alguns atacantes ali na marcação. Mas contra o Botafogo ele foi muito bem, né? Antecipou bolas boas, ele teve chances ali de bola alta no ataque que ele cabeceou bem, poderia até ter feito gol. Então, assim, eu acho que essa questão de estar tanto tempo parado, como o time ainda está se alinhando, se fosse um time que está 100% entrosado, já está jogando junto e já entendeu o esquema e os erros os ajustes eles são mínimos, aí eu concordo contigo nesse argumento do cara tá parado há muito tempo, para ele voltar, ele acabar ficando fora de sintonia com o restante dos jogadores. Mas por enquanto que ainda está acontecendo essa afinação do time, eu acho que é interessante. Eu acho que daria sim para se o Pablo voltasse contra o Santos, se fosse o caso do Daniel Paulista usar ele, eu acho que daria certo. Embora ele não fosse fazer isso, né? Porque como ele tá voltando de lesão, ele vai voltar aos poucos. Marcelo, e aí? Vai com fixo, vai com colo contra o Santos? Não dá? Qual o argumento que tu vai? Ou tu vai por essa ideia da minha pergunta? Então, Alessandro, eu acredito que aí é um fator casa, que também tá muito grande, né? Eu acho que o Sport pode entrar sim com esse 9, né? Agora contra o Santos, até pelo sistema tático que o Santos vem sofrendo. A gente viu aí, o Santos já levou 2-0, levou 2-0 do Internacional, jogando dentro de casa. Então, eu acredito que é a oportunidade do Daniel assistir esse jogo especificamente, né, do Santos, né, estudar bastante essa questão dessa zaga do Santos, para ver como é as falhas, para ver onde é que está batendo ali alguns problemas nesse sistema defensivo do Santos, para justamente definir quem vai entrar. E eu acho que se ele vê, de fato, e treinar bem nesse pouco tempo, né? Mas se ele conseguir, em cima disso,
fazer uma boa definição ali do que pode aproveitar ou não, ele pode entrar sim com o Colo mesmo, deixa o Colo ali na frente, né, fazendo essa função. Acho que ele tem que ter ritmo de jogo mesmo também, né? Ele tá chegando agora, se adaptando ao Brasil também. Tem tudo isso, né? Quando você é gringo, é de fora, então tem todo esse processo aí que para quem nunca jogou. Então ele está ainda nessa adaptação, está tentando ainda se adequar ali ao time, em um entrosamento, saber ainda se um Lucas Lima vai conseguir se entrosar também. Então tudo isso ainda tá sendo definido. Só que Daniel precisa ser rápido nisso. Não adianta a gente ficar esperando o tempo todo para que o Colo seja um jogador que vai um dia desse resolver. E no final das contas o esporte acaba não resolvendo, né? A gente vê o esporte sofrendo para marcar gols aí. E maioria dos jogos aí, principalmente contra o Botafogo, as chances mais desperdiçadas foram em escanteios, né, com zagueiros cabeceando e por aí vai. Então, nesse jogo a gente já viu já uma coisa diferente. A gente já viu atacantes fazendo gol, tipo o Romarinho fazendo gol. Isso já é Sim. um alento, né? Já deixa a gente já mais tranquilo nesse ponto. Então, E vamos se o ver. Daniel, e se o Daniel for ver o jogo contra o jogo contra o Internacional ali do Santos, ele vai ver que o Santos tomou gol do centroavante. O Borré fez gol hoje. Então, Exatamente. é bom ele avaliar qual foi a movimentação que o centroavante do Internacional fez ali, se explorou repetidas vezes durante a partida uma situação até acertar, se foi algo eventual, se foi algo casual, enfim. Mas o centroavante do Internacional fez gol, então talvez seja interessante jogar de repente ali com o centroavante também. Eu acho que isso deve passar pela análise ali do Daniel e da comissão, com certeza.